Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Administração e Enfermagem do professor Tiago Miranda. Hoje nós iremos começar falando sobre manuais de enfermagem e a importância dos manuais de enfermagem, das normas, das rotinas e tudo que você precisa saber para que nós possamos dar uma assistência de enfermagem com mais qualidade e saber que a administração ela está presente em todas essas etapas. Vou compartilhar aqui com vocês, aqui falando sobre os manuais de enfermagem. Então, nós começamos a aula de hoje falando aqui o que é um manual de enfermagem, né? Então, muita gente às vezes fala assim, Tiago, o que é o manual de enfermagem? O que é para que serve o manual de enfermagem? Quais são os hospitais? Quais são os hospitais que mais utilizam esses manuais de enfermagem? E aí vamos primeiro saber a definição do que é um manual de enfermagem. O manual de enfermagem é um instrumento que orienta de forma sistematizada normas, rotinas, procedimentos e outras intenções necessárias para a execução das ações de enfermagem. Então, eu pergunto a você, você já parou para pensar que toda vez que você comprar, imagine você que você comprou um aparelho, né? Então, imagine que você compra aqui um celular e na hora que você compra um celular, você imagine que você não sabe manusear direito esse aparelho. Imagine que você compra qualquer outro tipo de eletrodoméstico e você não sabe como manusear esse eletrodoméstico de forma correta. Ou que você saiba manusear algumas partes e não saiba outras. E aí eu pergunto para você, qual é o instrumento, qual é o documento que você é necessário acessar e você precisa acessar lá para que você aprenda a manusear esse aparelho, para que você aprenda a saber como ele funciona. Esse documento, na nossa vida normal, ele é chamado de quê? Manual de instruções. Na área da saúde, nós temos esse mesmo documento, que ele é chamado de Manual de Enfermagem, que é logicamente a nossa área. Então, se você não sabe fazer um procedimento e às vezes você não acessou um colega, ou você não acessou um superior seu lá no seu setor, você está no seu setor, você pode tirar sua dúvida tanto com o seu colega de trabalho, um técnico, também você pode tirar essa dúvida com um superior seu, né? O seu enfermeiro lá que vai estar sendo o seu superior. Então, voltando aqui para o manual de enfermagem, eu quero que vocês visualizem aqui, ó, vou voltar aqui. O manual de enfermagem, ele fala aqui, eu quero que vocês vejam aqui o que é que ele fala aqui, ó. Manual de enfermagem é um instrumento que orienta de forma sistematizada. Então, vamos começar falando sobre isso. Sistematizada. Por quê? Por que sistematizada? O que é sistematizada? E aí nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Vou acrescentar aqui mais um para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa questão de sistematização, certo? Então, vamos lá. Sistematização, então vamos lá. Ele falou aqui de sistematização. Então vamos lá. O que significa sistematizada? O que é isso? É para que você, na hora que você estiver atuando, você atue de forma padronizada.
O que é que acontecia antes? O que acontecia antes era que muitas pessoas, muitos profissionais, saía um profissional, aí passava o plantão para outro, e às vezes ele não sabia como é que o outro profissional guardava as coisas. E aí, desculpa, na enfermagem, ele ficou, quando foi no ano de 2003, vou colocar aqui para que vocês vejam, e para que vocês saibam lá, que no ano de 2003, a enfermagem, ela implantou a SAI. E o que é a SAI? É a sistematização da assistência em enfermagem, ok? Então, você trabalhar como um profissional de forma sistematizada é você trabalhar de forma padronizada. Então, independente do profissional que vai entrar no setor, independente daquele profissional que vai entrar, você já sabe exatamente como serão os procedimentos, onde estão guardados os materiais, como é identificado. Então, pode entrar o profissional A e passar para o C, passar para o B, passar para o D. Não importa o profissional, o setor, ele deverá funcionar de forma sistematizada. Então, o Conselho de Enfermagem, né? O Conselho Federal de Enfermagem, quando foi no ano de 2003, ele padronizou e determinou a implantação de quem? Da SAI, que é a sistematização da assistência em enfermagem. Então, ele determinou que todos os setores de enfermagem ele trabalhasse de forma padronizada. E a partir desse ano, todos os setores eles começaram a funcionar de forma sistematizada e de forma padronizada. E aí, todos os profissionais tiveram um ganho absurdo nos seus setores, ou seja, mais organização, mais padronização. Né? Eu sempre digo, quando você consegue padronizar um serviço, quando você consegue padronizar um setor, a tua empresa, o teu setor, o teu serviço, ele consegue funcionar de forma muito melhor. Então, eu pergunto às vezes para o pessoal, você, como é que você quer ser? Muitas vezes você pode fazer a pergunta, Tiago, eu consigo padronizar o meu próprio serviço? Eu consigo me padronizar como profissional também? Consegue. Então, você observa às vezes, por exemplo, profissionais que estão sempre muito bem arrumados, bem apresentáveis, com um padrão de chegar no local, um padrão de sair do local, né? Se você for um cuidador de idoso, uma cuidadora de idoso, você precisa padronizar o teu serviço para que você saiba como vai ser os procedimentos com aquele idoso, onde serão guardados os materiais, como serão identificados, para que independente dos próximos cuidadores de idosos que assumam o teu plantão na casa do cliente, do teu cliente, aquele idoso, ele tem o mesmo padrão e a mesma qualidade da assistência de enfermagem naquele local e naquele ambiente. Então, padronizar é a melhor coisa do mundo, porque você não fica dependendo de profissional A ou B ou C, porque às vezes, antigamente, eles guardavam e faziam os procedimentos da forma que eles queriam. Então, padronizando agora os procedimentos, as ações, elas ficaram muito mais assertivas, né? E aí você consegue, padronizando o serviço, você também consegue fazer o quê? Você consegue fazer as ações de correção, certo? Então, quando você padroniza, quando você registra,
você também, através dos resultados que vão vindo posteriormente, você vai conseguir fazer os novos planejamentos, os novos melhoramentos para que cada dia você consiga ir fazendo a melhora desse setor, desse serviço, certo? Então, voltando aqui, ó, para a sistematizada, normas, rotinas, né, procedimentos e outras intenções necessárias para a execução das ações de enfermagem. Então, o manual de enfermagem, o principal objetivo é que ele padronize, então, ele padroniza o setor. Então, você vai ter normas, as leis, você vai ter as rotinas, os procedimentos e outras intenções que for necessária, ela vai estar lá padronizada. Você vai saber exatamente como vai agir, certo? Então, essa vai ser uma das formas de padronização. Então, vamos aqui falar agora sobre um documento. Vamos falar agora sobre um documento que nós temos dentro de um hospital, dentro de algumas instituições, dentro de algumas empresas. Nós temos esse documento, que é o nome do documento chamado de regimento, certo? Regimento é um ato normativo de caráter flexível que rege a disciplina do serviço, as finalidades, não é? E posição do serviço na estrutura administrativa, né? Então, muitas vezes eu pergunto para o pessoal, quando você lembra dessa palavra regimento, geralmente eu pergunto para o pessoal e eu pergunto, você lembra de quê quando você fala em regimento? E muita gente lembra de quê? Do regime militar, né? Das regras, né? Daquelas normas, E dentro de cada empresa, o regimento, ele vai ser geralmente um documento, né? Que vai estar lá dizendo como vai ser a disciplina do serviço, como vai funcionar, né? E a posição de cada serviço na estrutura. Então, dentro do hospital você vai ter também um documento que vai ser chamado de regimento, onde você, dentro desse regimento, você vai ter a possibilidade de quê? De visualizar dentro do regimento, geralmente, como vai funcionar aquela empresa, certo? Como vai funcionar aquela empresa, que horas você vai ter que chegar, que horas você vai ter que sair, não é? Você vai poder também, dentro do regimento, ver se naquela instituição, naquela empresa, ela é obrigatória a utilização de fardamento, não é? Dentro de todo o regimento você vai ter como vai funcionar, né, determinadas avaliações, e isso você encontra dentro do regimento da instituição. E aí você vai ter, geralmente, aqui é só um exemplo, vocês não precisam decorar isso. Capítulo 1, você pode ter a finalidade do serviço de enfermagem, tá certo? Qual é a finalidade do serviço de enfermagem naquele setor? A posição do serviço de enfermagem? Qual é a composição? A composição do serviço de enfermagem pode ser pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar que está sendo extinto, pelo atendente, e cada um tem as suas competências, né? E o pessoal e seus requisitos, tá certo? Isso aqui é um regimento voltado principalmente para um hospital. E aqui, ó, nós teremos o que são normas, não é? O que são normas. E aí eu quero que você grave principalmente isso aqui, ó. Normas, de forma bem direta, são isso aqui, ó. Normas são leis. Então você grifa aí no seu material, se você tiver com material.
Você grifa aí que normas são leis. Então, dentro do teu regimento, que é o documento, você vai ter lá normas, né? Você vai ter dentro do teu regimento. O regimento é como se fosse uma constituição, né? É como se fosse a constituição interna daquela empresa, né? Nós temos a Constituição do Brasil, que é 1988, e dentro de cada empresa ela vai ter a sua constituição interna. Como funcionam as leis, como funciona as rotinas, como vai ser os procedimentos, isso vai estar dentro do regimento. E como a norma ela está dentro do regimento, você precisa, quando você for trabalhar dentro de um hospital, quando você for trabalhar dentro de uma empresa, você precisa entender o que é norma dentro daquela empresa e o que é rotina, tá certo? Por quê? Porque uma norma, como uma norma ela é uma lei, né? Ela define as ações de enfermagem, no caso específico para um hospital, para uma clínica, tudo que tiver direcionado ao serviço de enfermagem. Se você não cumprir uma lei, geralmente o que é que acontece com quem não cumpre lei, né? Então vamos lá. Geralmente, se você não cumpre a lei, vai haver o quê? Uma punição. Se geralmente você não cumpre a lei, não cumpriu a lei, você vai ter uma punição. Tá certo? Então, tem que geralmente você cumprir a lei. Porque se não cumprir, vai ter a punição. E por que as leis são colocadas? As leis são colocadas porque o pessoal quer complicar a vida do povo? Não. Porque essas leis, caso elas não sejam cumpridas, ela vai causar um dano ao teu paciente, vai causar um dano à tua equipe e vai causar um dano a você mesmo, não é? Então você, na hora que for, todas as suas ações de enfermagem tem que ser voltada para quê? Tem que ser voltada para que você proteja você, para que você proteja a sua equipe, para que você proteja o paciente e para que você proteja as demais pessoas que estarão envolvidas, familiares, visitantes e assim por diante. Então, geralmente essas leis são feitas dentro das empresas, dos hospitais, para que você não cause problemas e não cause complicações, né? E para que você previna e para que também você haja a recuperação muito mais rápida do teu paciente. Então, por exemplo, vai ter uma lei lá no hospital dizendo assim, ó, é obrigatório a utilização de EPIs nesse setor. Observe que todas as vezes que você vê uma norma, vai vir com o nome no imperativo, ó, obrigatório. Esse nome aqui, obrigatório, ele está dizendo que aquilo ali é uma norma que você deve cumprir. Não é que você pode cumprir ou deixar de cumprir, não. Ali é que você deve cumprir aquela norma. Então, aqui o exemplo específico é o quê? É que você vai ter aqui uma norma e imagine você, vamos dar aqui um exemplo. É obrigatória a utilização de EPI nesse setor. Vamos imaginar aqui o setor. Para ser obrigatória a utilização de EPI, vamos colocar aqui um exemplo, por exemplo, de um bloco cirúrgico. Existe a possibilidade. O que é EPI, Tiago? Equipamento de proteções individuais. Exemplo. O que é que pode acontecer? Dentro do bloco cirúrgico, você pode entrar dentro do bloco cirúrgico com uma roupa normal, né? Com a roupa... Não pode. Você tem que entrar com a roupa adequada, o paramento correto para entrar dentro do bloco cirúrgico. Você pode participar de alguma cirurgia, de alguma operação lá, de alguma cirurgia, sem a utilização dos equipamentos de proteção individuais, como, por exemplo, uma luva, por exemplo, você é um instrumentador cirúrgico. A luva estéril é um EPI, é um equipamento de proteção individual obrigatório. Então, não existe a possibilidade nenhuma de você participar de uma cirurgia com a equipe médica lá,
sem você estar com a roupa adequada, com o capote cirúrgico, com a luva estéril, a luva cirúrgica. Então, a luva cirúrgica, para você participar de uma cirurgia, ela é obrigatória. Se é obrigatório, é uma norma. Por quê? Porque é uma lei daquele hospital. Se você não utilizasse, por exemplo, a luva cirúrgica, a luva estéril, você poderia causar, e com certeza causaria, uma infecção no seu paciente, né? E aí causaria vários danos ao paciente, ao local, e seria um problema seríssimo. Então, como isso não existe a possibilidade, recapitulando, se é obrigatório, aquilo ali é uma norma. Se é norma, é uma lei. E a lei ela tem que ser cumprida. Se não for cumprida, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma punição. Você vai receber uma punição aqui, ok? Então, vamos voltar aqui. É obrigatória a utilização de EPIs, que é o que falei, equipamento de proteção individual. Dei o exemplo aqui da luva cirúrgica. Outro exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Exemplo número 2. Todos os funcionários devem estar uniformizados. Ó, a outra palavra aqui, ó, que vai lembrar que é uma norma, que é uma lei. Devem. Essa palavrinha aqui, devem, é uma palavra de ordem. Devem. Todos os funcionários devem estar uniformizados. Eu acabei de dar um exemplo anteriormente. Se o funcionário ele é obrigado a estar uniformizado de forma correta, com a roupa adequada dentro do bloco cirúrgico, se lá tiver como norma, que é um dever, uma obrigação, aquilo ali vai ser uma norma. Tá certo? Aquilo ali vai ser uma norma. É um dever, é uma obrigação. Se é um dever, é uma norma. Se é uma norma, é uma lei daquele local. Você só poderá entrar no bloco cirúrgico com o uniforme adequado, tá certo? Se você não estiver com o uniforme adequado, você não pode entrar no bloco cirúrgico. E se você entrar no bloco cirúrgico, com a roupa sem ser a roupa adequada, você quebrou uma regra, quebrou uma norma, quebrou uma lei. O que é que vai acontecer com você? Punição. Então, norma é uma lei. Norma, ela é uma regra. Tá certo? Norma é uma lei. Norma é uma regra. Não cumpriu isso aqui, você vai receber uma punição. Tá certo? Então, vamos aqui para falar em rotinas. Rotinas é um conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. Exemplo, lavar as mãos antes e após os procedimentos. Olha só, esse exemplo aqui, por exemplo. Lavar as mãos antes e após o procedimento, dependendo do setor. Então, exemplo aqui, ó, lavar as mãos antes e após os procedimentos, dependendo do setor. Por exemplo, se isso aqui for no bloco, cirúrgico, vou colocar aqui no bloco cirúrgico, isso aqui vai ser uma norma. Se isso aqui, por exemplo, for numa clínica médica, que às vezes não tem fiscalização adequada e não é obrigatório, isso aqui pode ser uma rotina. Certo? Ou em outro setor menos complexo. Então, lavar as mãos antes e após o procedimento, ele é uma rotina. Dependendo, deixando bem claro, dependendo do setor, certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo, aqui no
Vamos apagar aqui para a gente colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo de normas e rotinas aqui. Então, vamos lá. Lavar as mãos antes e após o procedimento. Vamos colocar aqui norma. E aqui você vai ter o que? A rotina. Certo? Vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, que eu sempre coloco, é o exemplo aqui de... Vamos colocar aqui um exemplo de uma medicação de 6, de 12, de 18 e de 24 horas. Então, vamos lá. Aí tem uma rotina que diz assim, ó. Fazer... Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui. Fazer o aprazamento. Fazer o aprazamento. Fazer o aprazamento após administrar os medicamentos. Então, veja só. Eu abri aqui, ó, 4 horários de medicações. Então, vai ter lá o nome do medicamento e vai ter lá os horários que esse medicamento vai ter que ser administrado. Um exemplo de rotina aqui, ó. Um exemplo de rotina. Vou colocar aqui um exemplo de rotina. Um exemplo aqui de rotina que é o quê? Uma rotina que é o quê? Fazer o aprazamento após a administração de medicamentos. E o que é esse aprazamento, Tiago? É você checar a medicação, é você confirmar que aquela medicação ela foi administrada. E onde é que você vai confirmar isso? Após você administrar o medicamento, você vai lá, ó, por exemplo, administrou o medicamento em seu João, no leito 24, medicação X, Y ou Z, de 6 horas. Após você, como técnico em enfermagem, administrar o medicamento, você tem que vir aqui na hora, ó, 6 horas, e você faz o aprazamento. Você confirma, risca, registra. O aprazamento é você registrar naquela hora que você administrou aquela medicação de 6 horas em seu João. Aí é uma rotina bem simples. De 12 horas, você administrou o medicamento em seu João, só que após a administração, imagine que você esqueceu de vir aqui fazer o aprazamento. E aí o que é que pode acontecer? Pode vir um colega seu, e esse colega seu vai dizer assim, eita, seu João do leito 24, seu João não tomou a medicação de 12 horas. O que é que seu colega vai fazer? Ele vai lá de 12 horas e ele vai administrar aquela medicação. Só que você já tinha administrado, mas você não foi lá para registrar, para fazer o aprazamento, para confirmar, para checar aquela medicação. E aí o que é que vai acontecer com o seu João? Seu João vai levar uma dupla dosagem e, dependendo do paciente, dependendo da medicação e dependendo da quantidade, esse paciente pode não acontecer nada, mas também poderá acontecer duas coisas, dois problemas graves. Uma coisa é que pode não acontecer nada, que se não acontecer você tem que dar graças a Deus. E pode acontecer de você deixar o paciente com uma morbidade, ou seja, deixar o paciente com uma sequela, e poderá também deixar o paciente, poderá levar o paciente por essa dupla dosagem que você deu, você poderá levar o seu paciente a óbito. Então, fazer o aprazamento após a administração dos medicamentos,
mesmo sendo uma rotina, mesmo não sendo obrigatório, mesmo sendo um procedimento que você faz todos os dias, por você não fazer isso aqui, pode causar uma sequela, uma morbidade, ou pode causar a mortalidade e levar o seu paciente a óbito. Então, administrou o medicamento, vai lá e registra. Paciente recusou, circula e coloca que o seu paciente recusou, ok? Coloca que o seu paciente recusou aquela medicação, certo? E muitas vezes a rotina ela é mais perigosa, porque a norma, como é a norma, ela é uma lei, como a norma ela é obrigatória, geralmente o pessoal cumpre com medo de quê? Da punição. Já fazer o aprazamento depois das medicações, lavar as mãos antes e depois, não é? Utilizar as luvas, os EPIs corretamente. Como muitas vezes algumas rotinas elas não têm fiscalização mais rigorosa, o pessoal deixa passar despercebido e às vezes você, por não cumprir uma rotina, você pega uma infecção de um paciente, às vezes, porque não cumpriu a rotina de lavar as mãos antes e depois, pega a infecção de um paciente e leva para outro paciente. Por que isso acontece? Simplesmente porque você não cumpriu uma rotina. Como? Esse exemplo que eu acabei de dar, de aprazar, de checar, de registrar a administração do medicamento após a ação, pode levar o teu paciente a vários problemas. Ok? Então, isso aqui é o que eu gostaria de finalizar com vocês e dizer para vocês que colocar a culpa nos outros não resolve. Bem feito é melhor que bem explicado, tá certo? Então, assuma toda a responsabilidade pela sua vida. E quando você assume a responsabilidade por tudo, você sempre vai conseguir chegar onde você quer, né? Bem feito é melhor do que bem explicado. Tem gente que gosta de arrumar muita explicação, muita desculpa, olhando só para problema, para dificuldade, para explicação, quando na verdade o melhor é você entrar em ação, faz com o que você tem, vai melhorando no decorrer, mas sempre focado que você vai chegar lá no teu objetivo, certo? Então, com isso nós finalizamos a primeira etapa da nossa disciplina, e essa primeira etapa vocês já vão ter a possibilidade aí de fazer a primeira avaliação até a aula de hoje, tá certo? Então, até a aula de hoje, nós iremos falar sobre isso. Então, recapitulando aqui, hoje, nessa aula de hoje, nós falamos sobre manuais de enfermagem, e no manual de enfermagem, você vai ver o que é padronizado. No manual de enfermagem, você teve a possibilidade de ver que o manual de enfermagem ele vai ajudar você como funcionam as normas, as rotinas e como você pode fazer os procedimentos. Falamos sobre regimento, né, que é a constituição interna daquela empresa, daquele hospital, daquela clínica, daquele ambiente, daquela instituição. Colocamos aqui apenas o exemplo de como pode ser feito um regimento e falamos o que é que pode ter dentro do regimento, normas, rotinas, e finalizamos essa aula de hoje. Então, muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe e até a próxima.